Muito feliz de estar aqui novamente com vocês e poder saber que realmente Deus ele tem feito grandes coisas e vai fazer muito mais na nossa vida. Eu acredito que um dos principais fundamentos para que nós venhamos crescer na vida é entender sobre a importância de Deus, a importância do reino de Deus na minha vida, na sua história. Quando nós estamos assim, muitas vezes perdidos, passando por situações realmente nada confortáveis, o que é muito comum e é muito normal acontecer, nós precisamos olhar para Ele, o nosso Senhor, Jesus. Nós precisamos realmente encontrar nele a razão do nosso viver, o motivo de nós existirmos. Nós precisamos sim encontrar nele tudo aquilo que nos falta. E aí eu já vou te dar uma dica muito importante. Não é a partir do momento que você deixar de procurar a solução e a resposta da tua vida em tudo aquilo que te circunda, em tudo aquilo que está ao seu redor, em tudo aquilo que é material, que é visível, que é palpável, e você começar a depositar em Deus a tua esperança, com você começar a depositar em Deus a tua fé, você começar a permitir que Deus seja tudo aquilo que você precisa, as coisas começam a acontecer. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e então todo mais, fala assim, todo mais nos será acrescentado. O problema é que muitas pessoas elas estão buscando ao contrário o versículo. As pessoas estão buscando todas as coisas e dizem, quem dera Deus, oxalá Deus esteja comigo. E na realidade eu e você precisamos entender que através da palavra de Deus é que nós encontramos a solução. Não sei muito bem como é que você chegou aqui essa manhã, não sei que desafios você tem enfrentado, não sei que dificuldades você tem pelejado contra, mas eu posso dizer com certeza para você, com Deus nada é impossível. Deus hoje fala para você que a tua dificuldade não é nada para Ele. Para Deus tanto faz criar uma formiga como o universo, é o mesmo poder, é a mesma força que Ele realiza, e tudo isso vem através da fé que eu e você temos em Jesus. Por isso quero te convidar para essa manhã, você realmente depositar todas as tuas expectativas, que você possa realmente acreditar que através da palavra de Deus você vai ser transformado, que através da palavra de Deus você será impactado, que através da palavra de Deus você nunca mais será a mesma pessoa, que através da palavra de Deus tua família encontrará um novo rumo, que através da palavra de Deus a tua vida, seja qual for, ela vai ser resolvida. Acredita, porque Jesus ele pode todas as coisas. Jesus ele é teu melhor amigo, Ele é o teu rei, Ele é o teu Senhor, Ele é a tua vida, o teu caminho, a tua verdade, Ele é o teu pastor, e o Senhor é o nosso pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é o nosso pastor e de nada sentirei falta, sabe por quê? Porque se Ele é o nosso pastor, como Ele é o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades no tempo certo, na hora certa, no momento ideal, porque o que eu acredito mesmo, querido, é que Deus ele não escreve certo por linhas tortas, mas Ele escreve certo por linhas certas. Fala comigo assim, linhas certas. Meu irmão, Deus, Ele está fazendo uma obra incrível na sua vida. Deus está fazendo algo poderoso na tua vida. Não veja como o homem vê, não veja como as situações falam para você ver, não veja como o teu sentimento fala para você enxergar, mas veja a vida com os olhos de quem olha como Deus olha, porque Deus ele olha do plano superior. Deus ele olha com um poder sobrenatural, acreditando na sua vida, acreditando na sua história. Deus na realidade ele coloca todas as fichas em você, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele sabe da tua falha, mas Ele sabe da tua vontade, Ele sabe da tua fraqueza, mas Ele sabe que você é capaz, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, porque tudo podemos naquele que nos criou, que é Deus de justiça, e Ele há de fazer justiça na tua vida, amém? Amém? Glória a Deus, e hoje nós estamos iniciando aí uma série fantástica, né? E fala assim comigo, sabedoria. Fala mais forte, sabedoria para recalcular.
E aí nós vamos estar lendo agora um Provérbios, capítulo 19, versículo 3 de Provérbios, que diz o seguinte: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. E falar de insensatez, na realidade, nós falamos do oposto da sabedoria. A insensatez, ou seja, a qualidade daquele que é tolo, daquele que não se prepara, daquele que não tem conhecimento, daquele que não conhece a verdade sobre os fatos. A insensatez é uma característica das pessoas que não conhecem verdadeiramente quem é Deus. A insensatez, ela na realidade nos impede de viver os melhores momentos da nossa vida. E é incrível porque quando nós falamos de insensatez, nós falamos do senso de perdido. Quem já se perdeu alguma vez aqui? Eu já me perdi. Eu fazia um curso lá em Belo Horizonte, um seminário, um rol de seminaristas do Brasil todo, e aí a gente fazia muitos trabalhos missionários nas regiões lá, e tinha um bairro chamado Alto Alegre também, e aí nós resolvemos fazer uma trip missionária. Pegamos 2 carros, um eu fui dirigindo, o outro foi um bocado de seminaristas dentro do carro, e lá em Minas Gerais é muito engraçado, né? Pelo menos eu achei, não é? E eu parei no meio do caminho e perguntei: rapaz, você sabe onde é a igreja tal, do bairro tal, do Alto Alegre? E ele: rapaz, eu sei, é bem ali. Aí eu peguei e dirigi mais uns 3 quilômetros, né? E o bem ali não chegou. Né? E eu parei mais na frente, assim: meu senhor, me dá uma ajuda aqui, estou procurando a igreja, fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei: onde é que é essa igreja? Aí ele: rapaz, logo ali, você dobra ali, já é bem ali, ó. E eu fui lá e: cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Fala assim: graças a Deus. Graças a Deus nós encontramos a igreja, fizemos um trabalho maravilhoso lá, mas para poder chegar nessa igreja foi algo quase que interminável. Por quê? Porque nós não sabíamos onde era, nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos também o GPS, não é? Nós não tínhamos o fator técnico ali para nos levar, e o sentimento de estar perdido, ou seja, o sentimento de não saber para onde ir, é algo que o insensato sempre faz, porque o insensato, ele vive em cima somente do ato, ele não para pensar, né? E eu acho também muito interessante, porque quando eu e o Roberto a gente morava fora, tudo que a gente fazia era pelo GPS. Se a gente fosse para a gente não sabia onde é que era, o GPS dizia qual era o ônibus, qual era o metrô, onde é que era, e ele dava todas aquelas rotas para a gente. E é interessante porque quando nós falamos sobre estar perdidos, nós nos olhamos para muitas situações da nossa vida que nós não queríamos estar passando. Pensamos em decisões que tomamos, que foram erradas, situações na família que nos deixam loucos, passamos a pensar em problemas financeiros que podem estar acarretando vários outros problemas na nossa vida. E muitas vezes o ser humano tem a tendência de colocar a culpa em alguma coisa. A culpa é do GPS, a culpa é da minha mãe, a culpa é do sistema econômico, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu líder, a culpa é de Deus e o mundo, menos minha, porque eu sou a vítima da história, eu estou sofrendo. E quando na realidade a gente precisa entender que não importa o quanto você queira ou eu queiramos colocar aqui a culpa em alguém, a culpa, tanto do bem quanto do mal, ela vai ser minha e sua. O maior responsável que vai colher as consequências daquilo que decidimos somos nós mesmos. Nós somos realmente as pessoas que decidimos e escolhemos. E querido, eu quero que você pense e entenda muito bem que cada decisão tomada sua é um passo que você deu. Cada decisão que você tomar na sua vida, certeza, é um caminho traçado. Cada decisão que você tomar na sua história, ela vai determinar um futuro para ti. Que futuro você tem tido? Das decisões do teu passado. Que futuro você quer ter no teu futuro? Aonde você quer chegar? Tudo isso vai dizer a respeito da sua decisão. Ou seja, a nossa vida, na realidade, são as somas das nossas decisões. Onde você está hoje, o que você vive hoje, o que você tem passado. Muitas vezes um relacionamento que não deveria ter sido iniciado.
um investimento que não deveria ter sido feito, um local onde você não deveria ter ido. Quem já passou por isso aí? Diz assim, rapaz, não devia ter naquele lugar que me dei mal. Gente, é batata. Por isso que precisamos o quê? Ter sabedoria para recalcular. E aí você pode estar perguntando assim, sim, Jorge, realmente, não é? Eu olho para a minha vida hoje e eu posso estar vendo uma bagunça geral, mas posso também estar vendo uma bagunça segmentada, naquele ponto da minha vida, naquele outro ponto da minha vida, mas de alguma forma você pode estar se perguntando, como é que eu vim parar aqui? Por que que eu estou passando pelo que eu estou passando? E mais uma vez eu quero só reafirmar com o próprio provérbio que nós lemos. A palavra de Deus fala no provérbio 19, a insensatez do homem, o que, gente? Arruína o que? Sua vida. Fala comigo assim, a insensatez do homem arruína a sua vida. Então não adianta nós culparmos as condições, não adianta culparmos as pessoas, não adianta culparmos nada, precisamos olhar para a gente e ver que decisões nós tomamos. E eu acredito que hoje Deus ele está chamando não somente a você, mas também me chamando para que nós venhamos tomar, que venhamos realmente tomar novamente em nossas mãos a direção da nossa vida. Deus hoje ele está lhe convocando e lhe chamando para que você, como Augusto Cury fala, né, que você deixe de ser um coadjuvante da sua história, mas você se torne sim um protagonista, o ator principal da sua história. Muitas pessoas estão sofrendo porque eles delegaram o poder das suas decisões e da sua vida para a sua mãe, para o seu pai, para o seu patrão, para o seu líder, para a situação, para o presidente, para aquele outro, enquanto na realidade Deus está falando, ei, eu dei a sua vida para você cuidar dela. Não responsabilize pessoas e não responsabilize situações. Não jogue culpa no diabo. Não jogue culpa naquilo. Não, tome para você aquilo que é seu. Hoje Deus está te chamando para você realmente reprogramar o GPS da tua história. Deus ele está te chamando para que você possa hoje sim dizer, eu vou me governar baseado naquilo que Deus fala a respeito de mim. Eu acredito muito naquilo que Paulo fala, e nós vamos ler um verso maravilhoso da palavra de Deus, que eu queria que você marcasse esse versículo bíblico na sua Bíblia, que diz o seguinte, Efésios capítulo 5, vou dar tempo para tu abrir aí, Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Dei tempo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como, mas como? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Porque os dias são o que, gente? Maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, é interessante porque na realidade Deus ele fala sobre algo maravilhoso. Ele fala para nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Querido, Deus tem colocado oportunidades na sua vida. Deus tem colocado situações na sua história. Deus tem colocado coisas incríveis, mas muitas vezes não conseguimos compreender ou entender. Por quê? Porque precisamos de sabedoria. E aí nós precisamos parar de achar que a nossa vida ela vai ser resolvida de uma forma acidental. Vou jogar aqui a moeda aqui para cima, se der cara, eu vou para lá, se der coroa, eu vou para lá. Tem gente que é engraçado, não sei se vocês já passaram, acho que ninguém aqui passou por isso, mas tem gente que é assim, chega e diz assim, Deus, na oração, né? Está em casa sozinho, Deus, se a porta fechar, é porque é para eu acabar o namoro. Ou então está aqui no silêncio da sala e diz assim, Deus, se esse porta-retrato cair agora, é porque é para eu fechar o negócio. Gente, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, acredita? Eu disse, Deus, eu numa decisão difícil na minha vida, eu disse, Pai, só está aqui a gente, e aquele mover, aquela oração, e Pai. Eu disse, Deus,
Se essa porta fechar agora, eu já vou ouvir. Aí eu fiquei olhando para a porta. Não fazia nem nada. Não é? E muitas vezes nós, como seres humanos, queremos ouvir uma resposta imediata. Isso é o mal do preguiçoso. Fala comigo, preguiçoso. Por isso que a palavra de Deus fala sobre o preguiçoso, porque o preguiçoso, ele quer uma resposta ali, pé e bufa. Ele, Deus, resolve minha vida, manda um negócio para mim. Deus, o problema financeiro, que amanhã apareça uma mala de dinheiro na porta da minha casa. Meu filho, quem é que vai deixar uma mala de dinheiro na tua casa? Hoje em dia. Pode ser, né? Ninguém pode duvidar, né? Mas Deus, pelo contrário, Ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida, para que nós nos tornemos pessoas, seres pensantes. Ele quer que eu e você venhamos crescer na maturidade de refletir sobre a situação que estamos envolvidos. Deus quer que eu e você venhamos ponderar aquilo que tem acontecido. Ei, querido, você tem parado para pensar sobre o que tem acontecido na tua vida? Eu acho interessante porque muitas pessoas dizem assim, não conseguem perceber, e isso se chama insensibilidade espiritual. As pessoas, elas não entendem porque várias coisas acontecem sempre na vida dela, e as pessoas, entre aspas, chamam de karma, e não tem nada a ver com isso. Deus muitas vezes está querendo te mostrar e fala assim, ixi, lá vem aquela mesma pessoa de novo. Tu já parou para pensar que aquela pessoa que veio para ti por diversas vezes, pode ser Deus falando contigo alguma coisa que tu precisa enxergar, e tu ainda não saiu da situação que tu se encontra, porque tu não conseguiu enxergar que aquela pessoa está querendo dizer alguma coisa para ti, e Deus, Ele está colocando sinais, Ele está apontando situações, Ele está colocando pessoas, Ele está colocando palavras, Ele está colocando vida na tua vida, para que você possa entender que existe algo diferente, especial para você. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Deus, Ele não te trata como um geralzão, Deus te trata como um ser especial, porque você é único. Deus não tem um remédio geral para todo mundo, não. Deus tem um escape para cada um de nós, e Deus, Ele está restaurando a tua estrada essa manhã. Deus está levantando para a tua vida o maior e o melhor, e a melhor providência divina que você nunca imaginou na sua vida. Eu acredito sim, que a partir do momento que você acreditar, tudo começa a acontecer. Eu acredito sim, que quando você colocar a sua fé em ação, quando você começar a entender que nada é por acaso, mas existe sim algo proposital, ou seja, sai do incidente, meu irmão. Para de pensar que a tua vida vai acontecer pelo incidente. Faz com que a tua vida aconteça intencionalmente. Provoca situações na tua vida para que aconteçam, porque Deus te chama hoje para que você se torne o autor da tua própria história. Ele quer que você escreva com a tua mão, Ele quer que você diga o que é sim, o que é não, e muitas pessoas estão vivendo a vida dizendo, deixa a vida me levar, vida leva... Sabe, né, a música? Mas e as pessoas nesse sentido, elas começam a viver uma vida que é formada pelo outro, pelas situações adversas, ou por qualquer tipo de lei natural. E Deus, na realidade, Ele está te provocando para que... Gente, uma coisa que não sai da minha cabeça, eu amo ensinar sobre isso, eu amo falar sobre isso, eu amo me dedicar a isso. Dor. Dor, fala comigo, dor. Dor significa, é igual a que algo errado está acontecendo na sua vida. Se você está sentindo dor fisicamente, vá a um médico. Se você está sentindo dor emocional, do propósito, se você está se sentindo desconfortável, faça assim com o dedo assim, indicador. Olha a pessoa do teu lado e diz assim, com licença. Dá uma cutucada na costela dela assim, até ela se mexer. Gente, dor é para mexer, dor é para sair do lugar, dor é para mudar de situação, dor é dizendo assim, é o alarme de Deus para você, dizendo assim, acorda que tu está indo para o caminho errado. A dor não é uma coisa tão ruim quanto parece, o problema é o ponto de vista que eu olho. E por isso, mais uma vez, a palavra de Deus fala sobre sabedoria. E a sabedoria é a principal passagem de sairmos de um mundo natural,
completamente temporário, para um mundo que vamos viver de uma maneira sobrenatural. Ou seja, Jorge, o que você quer dizer com esse sobrenatural? Eu quero dizer que é um modo de vida muito melhor do que a maioria das pessoas consegue viver ultimamente. Se você quer viver essa vida, você precisa entender o modo como Deus vê a vida. E se você quer ver esse modo como Deus vê a vida, você precisa se relacionar com esse Deus que deu a vida. E esse Deus que te deu a vida, Ele tem um plano perfeito para ti. Ele te ama a princípio de tudo. Então, não precisa ter medo. E o que eu acho lindo, lindo, lindo é porque exatamente nós precisamos compreender como é que essa vontade de Deus acontece. E muitas pessoas pensam que a vontade de Deus, você descobre a vontade de Deus. Ou seja, ela está escondida, aí você, opa, achei, vontade de Deus, vou viver a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus, ela é percebida, entendida, identificada, absorvida, apropriada e principalmente vivenciada. Vivenciada. A sabedoria, ela vem através de teorias, sim, ou seja, eu leio, eu estudo, faço um curso. Mas ela vem pela minha vida, minha experiência contínua de vida. E daí sim eu preciso parar e dizer assim, opa, eu tenho experienciado realmente aquilo que é de Deus, eu tenho me colocado à disposição realmente para saber o que Deus quer. É uma pergunta. Por isso eu quero ler contigo agora, nesse momento, Provérbios, capítulo 8, do versículo 12. Porque você deve estar perguntando, Jorge, eu entendi, mas como é que eu sou essa pessoa sábia? A gente vai entender agora. Provérbios 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por isso nós vamos falar aqui de 3 hábitos. Fala comigo assim, 3 hábitos. 3 hábitos do sábio. 3 hábitos que uma pessoa sábia, ela desenvolve na sua caminhada. E a primeira é, o sábio, ele busca o conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Provérbios 4:7 diz assim: o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Se eu preciso adquirir, é porque eu não tenho dentro de mim. Detalhe, o ser humano, ele não vem com um pacotezinho aqui pronto, sabedoria. E aí eu acesso aqui, sabedoria. Não. Eu preciso adquirir com o tempo. E a palavra de Deus fala o quê? Ela fala para nós buscarmos a sabedoria com tudo que eu possuo, com tudo que eu tenho. Busca mais do que quem busca o ouro e a prata. Se eu dissesse para você agora que existe debaixo de alguma cadeira aqui um cheque de R$1 milhão, o que você faria? Rapaz, eu sairia correndo aqui porque ia ter tanta cadeira voando, eu ia ter pena dos irmãos pulando. Por quê? Porque existe uma atenção focada naquilo. E isso é algo que, com certeza, 1 milhão faz diferença na nossa vida. Faz ou não faz? Quem quer 1 milhão? Vai trabalhar. Então, gente, quase que eu... Oi! Mas aí, gente, não tem o dinheiro dele, mas dá para imitar um pouquinho a voz, né? Mas aí, gente, o que eu quero dizer para ti, eu quero falar que essa busca desenfreada por algo que é perecível, que é passageiro, ela desenvolve na minha vida coisas passageiras. Mas se eu busco algo que é eterno, porque, gente, nós sabemos aqui que existem pessoas que ganharam já muito dinheiro, mas por causa da falta de sabedoria, o que aconteceu? Perdeu tudo. Ou seja, a sabedoria, ela é mais importante do que o dinheiro. Porque com a sabedoria nós podemos crescer, podemos desenvolver. Olha o que fala em Provérbios 10:14. Os sábios acumulam o que, gente? Conhecimento. Mas a boca do insensato é um convite à ruína.
Imagina aqui, gente, quantas decisões você já tomou na sua vida. Quantas delas você se arrependeu hoje? Tem alguém que já se arrependeu de alguma coisa aqui? Eu já levanto aqui 2 mãos, 2 pés. Tem decisão que a gente podia dizer assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Tudo por causa da falta de conhecimento. A sabedoria, ela se torna uma aliada a partir do momento que eu acumulo conhecimento sobre causas. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre uma causa, mais controle eu tenho sobre o efeito dessa causa. O que ela pode ocasionar e o que ela pode gerar na minha vida. Ou seja, o que é que você precisa conhecer mais sobre aquilo que você tem passado? Sobre o teu relacionamento, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre as tuas finanças. Você tem buscado realmente conhecer mais sobre Deus? Pessoas têm perdido uma vida inteira, querido, olha aqui para mim, pessoas têm perdido a vida inteira, 80, 90, 100 anos, sem saber o seu propósito de vida, sem saber para que foram chamados, sem realizar o principal cerne da sua existência. Tudo por quê? Porque não pararam para conhecer a si mesmo. Você tem parado para conhecer a si mesmo? A dor que você sente, ela diz exatamente o local onde você deve conhecer mais. Se o teu relacionamento está doendo, é porque você precisa conhecer mais sobre relacionamento. Se tu está apertado, se tu está no vermelho, é sinal que você precisa estudar mais sobre finanças. Se você tem sentido um vazio, um sentimento de inexistência, de falta de propósito, você precisa conhecer mais sobre Deus. Então a pergunta que você precisa sair nesse entendimento aqui, do primeiro hábito do sábio, que é buscar o conhecimento, é perguntar o seguinte: o quanto eu sei sobre isso? E o isso você coloca aquilo que você necessita. Segundo hábito da pessoa sábia: o sábio guarda o temor do Senhor. Fala comigo assim: temor. Abre a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de quê? E o conhecimento do santo é entendimento. E aqui fica uma dúvida muito grande: temor. Temor parece com medo, ter medo, temor. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Temer ao Senhor significa respeitar e confiar. Significa que eu tenho uma atitude diante de Deus de respeito, de honra, de reconhecimento de quem Ele é e confiança porque eu sei quem Ele é. Gente, qual a maneira mais fácil de eu respeitar e confiar em alguém? Conhecendo. Eu conheço alguém, eu consigo identificar se aquela pessoa é apta para receber a minha fé nela. Eu conheço o Luiz Júnior, não é? Então o Luiz Júnior é uma pessoa boníssima, então eu confio no Luiz Júnior. Eu posso chegar assim: Luiz Júnior, está aqui, cara, me ajuda. Por quê? Porque eu sei do caráter do Luiz Júnior, eu sei quem ele é como pessoa. E essa confiança, ela só vai ser estreitada a partir do momento que eu me relaciono. Ora, eu me relaciono com Deus a partir de quê? A partir do conhecimento que eu tenho dEle. E o conhecimento que eu tenho dEle é o único lugar, qual é? Começa com B, termina com Bíblia. Bíblia, né? Então, o único local que eu tenho conhecimento a respeito de Deus é a Bíblia. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me encho de fé. Ora, sem fé é impossível agradar. Se eu agrado a Deus, eu me relaciono com Ele. Eu oro, eu convivo, conheço seu caráter, conheço seus valores, sei quem Ele é e digo: poxa, é impossível alguém não respeitar e não confiar em um Deus assim. Porque Deus é amor. Porque Deus, Ele é a minha vida. Porque Deus, Ele é tudo o que eu preciso que Ele seja, porque no momento do infortúnio ali Ele está, no momento da alegria Ele se faz presente, e Deus, Ele permite eu escolher.
estar ou não com Ele. Temer ao Senhor significa que eu conheço a Jesus, que eu conheço a Deus, eu me permito interagir nesse relacionamento sem nenhum tipo de barreira, porque um relacionamento só é um relacionamento quando ele é de mão dupla, ou seja, há uma troca. Mas Jorge, Deus conhece tudo já, mas Ele quer ouvir o teu coração, Ele quer que você reconheça a sua dor, Ele quer que você reconheça as suas fraquezas, Ele quer que você olhe e diga assim: Senhor, eu sei que Tu me fizeste, eu sei que Tu me criaste, eu sei de tudo, e Deus sabe quem você é. Mas Deus te chama hoje para que você possa entender, para que você consiga tomar novamente o controle da sua vida de uma maneira geral, ou de partes dela que estejam um pouco fragmentadas ou destruídas. Você precisa dizer assim: eu temo ao Senhor. E temer ao Senhor, na realidade, é o que fala no Provérbios 8,13, que eu vou ler para ti. O temor do Senhor é o que, gente? Odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O que acontece muito é que as pessoas, gente, elas criam suas próprias ideologias. Elas não entendem que o Senhor, que Deus, Ele... Queria te falar uma coisa para ti? Os sonhos de Deus para a tua vida são muito mais altos do que os teus. Os planos de Deus para a tua existência, eles ultrapassam o teu planejamento estratégico, o teu plano de ação, a tua empresa. Eles ultrapassam o teu conhecimento, seja lá qual for a área, porque os planos de Deus são infinitos para a tua vida. Talvez hoje você esteja aqui com o teu ápice, o teu sonho ali, parado na tua parede. Massa, vai fundo, corre, mas deixa eu te falar, ainda tem mais. Ainda tem mais para a tua vida, tem mais saúde, tem mais vida, tem mais transformação, tem mais libertação, tem mais sucesso para a tua vida, tem. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E isso é o que acontece, as pessoas não conhecem a Deus, não conseguem temer a Deus e começam a colocar os seus princípios e as suas diretrizes de vida sem consultar aquele que criou. Ei, gente, se eu produzo uma televisão, eu que construí, tecnologicamente, cientificamente, eu que fiz todos os circuitos da TV, tudo. Eu produzo o manual, eu lhe vendo essa televisão. Quem é a melhor pessoa para você saber o funcionamento da televisão? Sou eu fiz. Ei, Deus te fez. Pergunta para Ele o que você precisa fazer. Pergunta para Ele aonde você precisa ir. Pergunta para Ele como você precisa existir nessa terra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem mais coisas para a tua vida. E muitas vezes estamos limitados, não é só por uma crença não, mas é porque nós não compreendemos que as crenças de Deus, elas são maiores que as nossas crenças mundanas, que são temporais, passageiras. E Deus, Ele está colocando isso para mim e para ti, a oportunidade de mudarmos tudo. Fala comigo assim: tudo, meu irmão, tudo. Para Deus tanto faz Ele criar uma formiga ou criar um outro universo. É a mesma força, é o mesmo poder. Porque para Deus não há impossível, amém? Então nós precisamos saber o quê? Que fala a palavra de Deus aqui em Provérbios 3, 5 a 7. Olha o que fala, lindo. Confia no Senhor de todo o seu e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos, fala comigo assim, todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja o quê? Sábio aos seus próprios olhos. Tema, respeite e confie ao Senhor e evite o mal. Ou seja, está na hora de nós como igrejas, cada um como cristão, cada um aqui como filho de Deus, olhar para Deus e dizer assim: Deus, o que o Senhor acha sobre isso? Quando você for fazer alguma coisa, quando você for falar algo, quando você for para algum lugar, pergunte: Deus, isso te honra? Isso te respeita?
Isso mostra o meu elo de ligação contigo ou quebra completamente o nosso vínculo? Amém? Último hábito de uma pessoa sábia, né? A primeira é o quê? Buscar o... Gente, não faz isso comigo não. Buscar o... O sábio guarda também o quê? E por último, o sábio procura conselho. Fala comigo, conselho. Tem um versículo em Provérbios, na tradução King James, que fala o seguinte, Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, versículo 22. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Gente, o principal momento em que o sábio mais sabe é quando ele sabe que não sabe. O momento que o sábio mais sabe é o momento que ele sabe que não sabe. Por quê? Porque ele começa a entender que ele não é todas as coisas, que ele não tem todo o poder, que existe uma possibilidade, mesmo que mínima, dele estar errado, e então ele busca o conselho daqueles que realmente buscam o conhecimento e daqueles que temem ao Senhor. Porque a maior besteira que pode existir é uma pessoa chegar e perguntar algum conselho para alguém que é derrotado numa área específica. Entende o que eu quero falar? Claro que a experiência, ela é de muito valor. E nós podemos aprender muito bem com o erro dos outros. Mas quando nós nos juntamos às pessoas que realmente desenvolvem uma sabedoria, um conhecimento e um temor do Senhor naquela área, nós conseguimos vivenciar coisas incríveis. Porque o sábio, gente, ele é diferente. O sábio, ele tem estratégias de vida. O sábio, ele não age através do imediatismo. E ele não age de qualquer forma. O sábio, ele peneira, ele colhe informações, ele coloca, sabe por que as empresas, elas além de missão e visão, elas possuem valores? Porque os valores são os pilares que vão sustentar, são aqueles fatores inegociáveis da organização, é aquilo que fundamenta os objetivos, as metas, é aquilo que diz assim, nós somos isso. Nós não abrimos mão de ser dessa forma. E uma pessoa sábia, ela busca o conhecimento acima de tudo. O conhecimento de Deus, o conhecimento das causas que necessitam ser conhecidas, que varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa sábia é uma pessoa que ela busca conhecer a palavra de Deus, porque ela quer conhecer os valores de Deus, o próprio Deus vivo. Então ela cria um relacionamento de intimidade tão grande, que ela não consegue ser destituída, não consegue ser arrancada dali, e tudo quanto ela fizer, prosperará. Sabe por quê? É o que fala no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque eles serão como árvores plantadas juntos a ribeiros d'água, que darão o seu fruto na estação apropriada, suas folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O sábio, ele busca, sim, conselhos de pessoas sábias, para caminhar na vida. Queria até te convidar a ficar de pé nesse momento.